Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é a Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que adora arranhar o seu sofá. Esse episódio do Pet Lady no Ar é muito especial para mim, pet ouvintes. Eu recebi os meninos do Frango Fino aqui nesse podcast peludo e fofinho para falar de um assunto delicioso: bichos. Doug Bezerra, Doug Lira e Rafa Lousada me contaram histórias da infância deles com os bichinhos e também sobre as gatinhas que compartilham a vida com eles hoje. O episódio ficou muito leve e muito divertido, do jeito que meu pet ouvinte gosta. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante: o Pet Lady no Ar precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso ter um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no Ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Quero mandar um agradecimento mais que especial aos pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast feliz e bem alimentado. Um abraço muito querido para o José Guilherme e para a Daphne de Mello. Agora vem comigo se divertir com a nossa conversa sobre bichos. Meninos, sejam muito bem-vindos aqui ao Pet Lady. É um prazer imenso receber vocês aqui. Quero que vocês se apresentem um pouquinho para o ouvinte, falem quem são vocês, de onde que vocês vêm e já emendam aí falando quem que é o pet de vocês. Doug, pode se apresentar. Bom, eu sou o Doug Bezerra, vocês vão ver que tem 2 Dougs aqui. Se vocês quiserem gravar na minha cabeça, na cabeça de vocês só Bezerra, tá valendo, tá? É um prazer participar também, Carol, aqui. Adoro falar de bicho, adoro fazer podcast. Então, juntou coisas maravilhosas. Atualmente eu tenho 2 gatinhas, uma é a CJ e outra é a Juju. CJ vem de quê? Parece ser uma abreviação de algum nome, mas não sei porque eu copiei de um personagem de desenho que chama CJ também. Então eu não sei o que significa. É só a gente copiou o nome. A gente gosta dessa personagem aqui. Se significa alguma coisa, né? Bom, pra quem estiver interessado em procurar, a personagem é daquele desenho Regular Show, apenas um show. É a CJ, que é a namoradinha, que ela é uma nuvem assim. A namoradinha do Mordecai. Então tá. Doug Lira, se apresenta pro pessoal. Bem, eu sou o Doug Lira, o único Doug de verdade que vai estar nesse programa. O outro, como ele bem disse, é uma cópia, né? Ele é uma cópia. Atualmente, Carol, eu tenho aqui em casa uma jaguatirica, conhecida como demônio também. Satanás! Também conhecido como tranca-rua, mochila de criança. Mas o nome de batismo dela mesmo é Pérola e ela é um gato, mas eu tenho minhas dúvidas. Rapaz. Ela é o quina de mesa, Nossa meia senhora. molhada. Não, esse negócio de que, ai, gato sente... Ela veio ao mundo pra falar, eu caguei pra vocês. É um gato, é um bom gato. Ah, você que tá falando.
Rafa, se apresenta pra galera, fala um pouquinho dos seus bichinhos também. Oi, Carol, tudo jóia? Tudo bem, ouvintes? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, como você já falou, eu sou o Rafa Lousada, sou lá do Frango Fino também. E eu tenho 3 gatinhos. O Poeira, que é o primogênito. Adoro os nomes dos seus gatos, cara. O do meio é o Fumaça. E é isso, eu coloco o artigo invertido mesmo, né? Teria que ser o artigo feminino, mas os dois são machos. Então é o Poeira, o Fumaça. E tem a Kiki, que é a mais novinha. A Kiki quase foi minha. Uma pena que não pois rolou. Uai, como assim? O que rolou? Perdeu, mané. Vai, você quer o explicar? Rafa encontrou, né, Rafa? A Kiki, não é isso? É, mais ou menos. Ela me encontrou, né? Eu tava voltando, eu tava voltando da academia, né? Aí eu cheguei em casa, no portão de casa, assim, eu fui abrir o portão, vi, tinha um negócio preto na escada, assim, uma bola de pelo. Eu falei, que é isso? Aí saiu um gatinho, assim, pelo portão. E aí ela começou a roçar na minha perna, assim, já, eu até brinquei, né, porque ela parece um gato que a gente cruza com ele, né, de uma pessoa que, né, no trajeto da minha academia até a casa, que ele é o Júnior, né, e ela era a versão miniatura desse gato, ela é bem pequenininha. Quando eu encontrei ela, acho que tinha uns 3 meses, ela era bem pequena, assim. Aí a gente chamava ela de Juninho. E aí ele falou, Juninho, não sei o que. Depois eu vou descobrir que era uma fêmea, né? Aí eu entrei pra minha casa, né? E eu dei comida pra ela, né? A intenção não era de ficar com ela, mas como ela era muito novinha, eu falei, vou alimentar, vou cuidar e, né, vou levar no veterinário. Quando achar que ela tiver ok, assim, eu arrumo alguém, né, pra ficar com ela. Que minha casa não era preparada ainda pra receber gato, né, eu sou super neurótico, assim, eu não deixo um ponto de fuga pra eles, né. E aí eu falei, bom, vou falar com o Doug, né, eu sei que ele tava afim de um gatinho novo, tal, na época, mas aí ele acabou enrolando pra caramba e o gato me adotou, né, eu fiquei com ela. Até hoje aqui não dou pra ninguém. Na verdade teve também a questão da Su, que é a esposa do Rafa. Ela tem alergia, tem uns lances assim, não tem, Rafa? Sim, ela tem rinite alérgica, né? A dela é bem mais forte que a minha, né? Aí, então, e aí assim, tipo, eu não tinha intenção de... Eu tinha um gato só na época, eu não tinha intenção de ter outro gato. Mas eu fiquei compadecido, aquela coisa que a gatinha preta, linda, com rabo de espanador, tal. Aí eu falei, cara, aí conversei com a minha esposa aqui e falei, pô, a gente podia, tal. Ficou empolgadíssimo. Só que tinha uma questão, a gente tava meio duro na época, assim, e a Kiki tinha um problema respiratório, né, Rafa? Ela tem, assim como os donos, ela tem rinite também. Aí eu falei, putz, cara, a gente vai ter que gastar uma grana pra tratar e tal. Dá uma segurada que de repente a gente pega. Só que nesse meio tempo aí também aconteceu da gente trombar com a outra gata, que é a CJ. Que é a nossa mais novinha aqui. Que também foi totalmente sem querer, assim. Aí a Kiki ficou com o Rafa. Isso. Sim. E aí você achou a CJ depois. A mesma história que o Rafa falou aí da gata achar a gente, assim. Na verdade, foi a minha esposa que encontrou a gata no porão do trabalho. Ela tinha, tipo, 2 meses, assim. Era muito novinha. Nossa, muito bebê. Muito bebê. E ela já tava coisa de 2 ou 3 dias miando. Ninguém sabia o que era, da onde que era. Aquela coisa, sabe? E aí, aquela coisa, né? Aí ela falou, então, tô aqui com a gata, tal, não sei o que. Tá aqui sofrendo, aqui ninguém no trabalho quer, tal. Falei, bom... traz pra casa e aí a gente doa. Uhum. Cara, a hora que ela entrou no carro com a gata, eu falei, não vamos doar essa gata, porque ela é muito fofa. E acertamos na lata, Carol, porque ela é uma gata que ela tá, das 24 horas do dia, ela tá, sei lá, 23 ronronando, cara. A gente não consegue... Nossa, ela é muito boazinha, gente. Eu fico até preocupado. Assim, já levei no veterinário e tal, a veterinária não comentou, eu nem perguntei, pra ser honesto, mas a veterinária não perguntou, pelo menos não comentou se era algum probleminha que ela tem, se tem problema. Mas ela tá o tempo inteiro ronronando, cara, é uma loucura. Que bonitinho, gente. Ela é tipo um motorzinho, assim. Tipo, é bem isso mesmo. Ao ponto da doutora colocar o estetoscópio pra ouvir, né, o peitinho dela e tal, não consegue. Essa é a CJ? Essa é a CJ, mais novinha, a cinza, tô. Nossa, a Pérola é a CJ do mundo reverso, então. Porque... Exatamente. A Pérola é a CJ do... mundo invertido. Nossa, exatamente. Total. Ela fala ronronar, que é essa? Não vou fazer isso, não. Mas a sua história com a Pérola, Doug, é muito bonita também. Conta aí de como você encontrou ela. Pois é,
aproveita e já conta a história de como que a Pérola entrou na sua vida, Doug. Eu até acho curioso, porque vocês ficaram falando, não, porque ela veio até a mim, ela veio até a mim, ela veio até a mim, é tipo, quase a mesma coisa, né? Eu tava voltando numa viagem de São Tomé das Letras, um lugar onde tem ruas tortas e muita droga. Portais mágicos. Portais mágicos e tal, e aí tava ali um lugarzinho maravilhoso. Aí tava lá com uma amiguinha minha, de boa, aí a gente tava voltando, já tava em São Paulo, né? E aí, quando ela entrou na Marginal Tietê, pra quem é de São Paulo, ou pra quem não é também, bicho, Marginal Tietê, você vê aí no Datena, aí, no Jornal Nacional, é carro pra todo canto, né? Isso é uma barbaridade. E era tipo 8 da noite, assim, tipo, muito carro. E aí uma hora ela fez uma curva e eu falei, cuidado! E aí ela, tipo, desviou assim, ela parou o carro e falou, será que era um bicho? Eu falei, nossa, para aí. Aí ela parou, eu voltei correndo no meio da avenida, parei os carros, fiquei tipo, para. Aí cheguei lá, tinha um cocôzinho, assim, encolhido, tremendo, pequenininho, sério, parecia um mouse, era do tamanho do meu mouse, assim. Aí peguei ela, miando toda, é o miado dela. Miando. Ela não saía. Engasgada, cara, assustei. É o miado. Achei que ela ia vomitar, sabe? Esse barulho de gato quando vai vomitar. Muito pequenininho. Aí eu peguei, aí cheguei pra minha amiga e falei, ó, toma aí, ó, pega esse gato aí. Só que essa minha amiga, no mês seguinte, ela ia se mudar pros Estados Unidos. Aí ela falou, eu não vou levar esse gato comigo. Aí ela, parabéns, você ganhou um gato. Aí eu fui lá no grupo do apartamento lá, onde eu divido aqui com os meus amigos, e falei, ó, gente, ganhamos uma gatinha aí. 3 solteirões e um bebê, Carol. 3 solteirões e um bebê. O filme era exatamente isso, cara. São 3 homens e a gata. Exatamente. E aí, ó, desde pequenininha, um demônio, assim. Não gosta de carinho. Dá voadora. Você tá passando aqui na cozinha, ela vem correndo e dá uma voadora na tua bunda, assim, pra você ficar esperto. Só pra você ficar ligado. É. Eu acho, inclusive, que dos 3 aqui, quem mais sofre com ela é o Rafa, né? Exatamente. Ela tem problemas comigo. É que o Rafa, assim, quando você conhece, Carol, é fácil não gostar dele. Não. Eu sou fácil. um amor. Se eu fosse um gato, eu ia fazer a mesma coisa. Pois é, o Rafa parece tão bonzinho, por que a Pérola não ia gostar dele? Pior, e não tem aquela de que o povo fala, o bicho sabe, né, quando você gosta de animais e tal, não sei o que, ele te trata bem. Comigo, ela é totalmente o inverso, assim. Eu não sei o que acontece. É porque ela odeia carinho. O Rafa fica querendo, sabe, fica... Aí ela fica maluca. Ó, esse ano... Ó, só pra você ter ideia, Carol. Esse ano teve um momento só que ela deitou no meu colo. Caraca, Doug. Ela odeia. Ela não, e desde assim, o pessoal falava, não, deixa que eu vou ir na sua casa, você vai ver. Eu conheço o gato, eu não sei... Já ouvi isso umas 15 mil vezes e eu só dou risada agora. Falar, não, deixa comigo. Fala, tá bom, querido, fica à vontade aí, conversa com ela aí, faz seu jogo aí. Ela odeia. Carol, eu sei que a entrevista aqui é com a gente, mas deixa eu aproveitar que a gente tá aqui como especialista e te perguntar. Ih, começou. Eu imagino que... Imagina não, assim, cada bicho tem de fato uma personalidade, né? Então a gente vê, por exemplo... A gata do Doug aí, a Pérola, é realmente uma jaguatirica, assim, cara. É difícil você conseguir tirar realmente uma ação carinhosa dela, né? As minhas gatas, as duas, elas são um pouco diferentes, assim. A Juju, que é a mais velha e branca, ela é carinhosa, mas ela é mais na dela, assim, saca? Ela até vem te pedir carinho, ela é mais próxima da minha esposa. A CJ é super carinhosa, assim. E aí minha pergunta que vem é essa. Esse passado de cada uma, porque, por exemplo, a Juju cresceu num apartamento, tipo, nasceu da mãe lá, ficou 2 meses com a mãe, aí 2, 3 meses, aí depois a gente separou ela, tal. A CJ passou um tempo num porão, sei lá, 3 dias passando fome. E a coitada da Pérola passou esse trauma aí grande de Marginal Tietê. Você acha que esse tipo de coisa influencia, esse tipo de situação de cada uma influencia no comportamento de hoje delas?
Uhum. Ó, editor, coloca aí o efeito Carol responde. Então. Carol responde. Super influencia, gente. Super influencia porque é a memória afetiva mesmo deles, né? O gato, ele precisa ficar perto da mãe pelo menos os 2 primeiros meses inteiros, 60 dias. Não só perto da mãe, quanto perto dos filhotinhos, né, da ninhada, porque é esse momento que ele é socializado, que ele aprende a lidar com outros seres que não só ele. Então eu tô ouvindo o Doug falar da Pérola e eu tô pensando justamente nisso. Parece que é uma gatinha que se perdeu da ninhada, que foi separada muito cedo da mãe, muito precocemente, que não passou por essa fase de socialização que é importante pro filhote. É do tipo assim, vamos fazer um paralelo de uma criança que é separada da mãe, tipo, nos 2 primeiros meses de vida e tá aí solta no mundo para ser criado. Essa criança provavelmente vai ter muitos problemas de socialização, de afeto, de lidar com carinho. Só que aí corre para os 2 lados, né? Pode virar uma gata tipo a Pérola, que não tolera carinho, que não tolera toque, ou pode virar uma gata tipo a CJ, que é muito colada, que é muito dependente afetuosamente, né? Do carinho, do amor. Essas 2 coisas acontecem, mas definitivamente influencia sim. Não só com o gatinho, mas com o cachorro também. O cachorro também tem essa janela de socialização que se a gente não consegue respeitar, tipo assim, porque quando você resgata um gato, você não tem como fazer, né? Você já pegou o gato na rua, não tem jeito. Mas quando há a possibilidade, o ideal é manter os filhotes perto da mãe até o desmame, pelo menos. E aí você faz uma separação. Mas com certeza influencia muito. Eu procurei e não achei, Carol. Foi uma tristeza. O que, Doug? A mãe do Eu gato? procurei a mãe dela, os irmãozinhos. Eu dei uma olhada assim. Porque eu pensei, ela deve ter vindo da calçada. É, mas é porque às vezes podia estar perto ali, né? É, e eu cacei, eu fiquei olhando e o carro lá parado. Eu falei, mano, não tô vendo nada, bicho. Porque eu pensei, não vai ser difícil encontrar uma gata com os irmãozinhos lá, né? E assim, ela realmente mal andava, assim, era muito pequenininha, assim. Era muito pituquinha. Pelo que você falou, ela era muito novinha. Ela cabia na minha mão, apesar que a minha mãe é grande também. E você sabe que eu fico pensando que até nessa história do Doug, é muito provável que ela tenha sido jogada. Nossa, nem é o que eu tava pensando. É um pensamento horroroso, mas é muito provável isso. Alguém que tinha uma gata que deu cria, não quer as crias, né? Também não, enfim, responsabilidade nenhuma. E vou jogar os filhotes aqui pra eu me livrar desse problema. Mas se tudo der certo, Carol, assim, ó, se Deus quiser, essa pessoa tomou um raio na cabeça aí. Eu tenho um gatinho, meu mais novo, que foi assim, eu resgatei ele no meio de uma praça, perdidinho. Eu tenho certeza que alguém largou ele ali pra morrer. Gente, coitado. Pra resolver. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... Ligue pra Top Term e aproveite Vamos falar a promoção de hoje. Vamos, TechPix. Eu adoro a igoteira Top Term. A melhor imitação da Araci. Mas aqui, me contem, vocês tinham pets na infância? Vocês foram criados com bichos? Foi demais. Meu Deus do céu. Nossa, eu lembro até hoje, o dia que eu tive muito cachorro. Muito. Que gostoso isso. Era, nossa, assim, e era nossa, tem tanta história com cachorro que, meu Deus do céu, e muitos traumas também, né? Porque o cachorrinho, quando morre, é uma tristeza, eu não sei lidar. Assim. Nossa, eu não sei lidar até hoje, né? Mas eu lembro que quando eu era muito pequeno e dentro das 25 mudanças que eu fiz na minha vida com meus pais, a primeira, a gente se mudou para uma casa onde tinha 2 Dobermans dentro de de uma casinha assim, era tipo uma garagem fechada. E a gente passava aqueles bichos, tipo, aquele latido, assim, o bafo dele te afasta, assim, com o impacto do som, assim, sabe? E era a She-Ra e o Rambo, olha o nome. Isso era anos 90? Anos 90, lógico, né? A época dos Doberman, todo mundo queria ter Doberman. Era muito moda. Vocês lembram daquele filme? Como é que chamava? Era o Max Fidelidade Assassina. Tinha um filme que era tipo...
A gangue dos Dobermans. Nunca nem vi. Olha, do filme eu não lembro, mas eu sei que no jogo do Resident Evil era moda na época os Dobermans, então todos os cachorros que tem no jogo são Dobermans zumbis, assim. Então marcou essa década, é tudo do mal. Porque esse cachorro, ele foi criado pra ser do mal, né? Leva a fama, né? Eu acho que nem sei se foi criado, Rafa. Eles levam a fama, porque eles são muito grandes, muito fortes, assim. Mas pode terminar a história. Não, eu ia comentar justamente isso. Que quando eu conheci esses cachorros, eu falei, mano, fudeu, né? Tipo, meu Deus do céu. Eles vão matar. Só que aí os dois, o Rambo e a She-Ra, eles ficavam... Eles ficavam presos o dia inteiro. Aí à noite soltava. E eu lembro um dia que, sei lá, eu tava na rua e eu fui entrar dentro de casa. Aí eu olhei, eles estavam soltos. Eles vieram pra cima de mim querendo brincar loucamente, assim, sabe? E aí, tipo, toda vez que eu passava, depois disso, toda vez que eu passava em frente lá, o portãozinho deles que estavam latindo loucamente, eu já colocava minha mão assim e vinha as lambidonas, assim, tá? Muito louco, e eu ficava brincando. Ai, gente, que dó. Aí você desmistificou total, né? Nossa, era um amor de cachorro. Eu sentava em cima deles lá, porque eu era muito pequeno, eles eram muito grandes, mas nossa... Você montava neles. Eu montava, era muito engraçado. Mas eles eram gigantescos, mas não eram meus, né? Uhum. Eu gosto de dizer que, na verdade, raça não determina temperamento, assim. Ah, sim. Então, os Dobermans, eles não são cachorros bravos. Eles são cachorros grandes e fortes, né? Uhum. E as pessoas treinavam eles pra serem bravos. É igual os pitbulls, gente. Pitbull não é um cachorro bravo. Pitbull é um amorzinho. Mas é um cachorro que tem um potencial de destruição gigantesco, né? Então, se você treina ele pra ser destruidor, ele realmente vai ser... Enfim, vai ser um cachorro terrível, né? E qual que é o cachorro da moda atualmente, Carol? É o Pug ainda? Pug e o Bulldog francês, também um cachorro que tá muito na moda. São dois animais braquicefálicos, né? Braquicefálicos são esses que têm o focinho amassado. Que sofre demais. Que sofre. Tadinhos. Roncam, que é uma beleza. Eu não consigo... Eu sei que, assim, pode ser que você tenha um público que gosta de Pug, mas eu não consigo achar beleza no coitado do Pug, cara. Tadinho, eu acho uma gracinha. Não consigo, Rafa. Mas você não consegue olhar pra um Pug e dar um sorriso de alegria? Não, Doug. Ele parece um anime. Ele parece um anime, Doug. Então, eu não gosto de anime, né, Doug Lira? Eu não gosto de anime. Tira ele daqui, Carol. Pelo amor de Deus. Mas é sério. O Doug vai cair da ligação. Vocês lembram uns cachorrinhos que... Ai, foi muito moda no começo dos anos 2000. Eram umas pelucinhas que até vinha de brinde no McDonald's, que eram uns cachorros cabeçudos. Lembro. Sim. Lembro. Então, eu olho o Pug e eu lembro daqueles cachorrinhos cabeçudinhos, sabe? Eu acho muito do bonitinho, assim. Acho todo cachorro e gato lindo, gente. Porque eu amo muito e tudo. Mas o Pug, ele é um cachorro que ele chegou num nível de modificação genética que hoje ele sofre, assim. Ele não é um cachorro que tá adequado pra vida. Ele sofre muito, assim. Tem altos problemas respiratórios, problemas no coração. Então, assim, deixando de lado minhas opiniões polêmicas sobre criação de cachorro, eu acho que pra você ter um Pug, você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo, sabe? Que vai dar trabalho. Mas você vai ter que se dispor a tomar cuidado, né? O Corgi também tá na moda, Carol? Ele tá na moda. O Corgi é aquele cachorro da rainha da Inglaterra, que é um cachorro rebaixadinho. Pra quem assiste Brooklyn Nine-Nine, é o cachorro do Holt, né? Sim. Né? Que bonitinho. Olha aí, como é que você vai recusar um Pug de terninho conversando com o Will Smith? Isso é louco. Eu não consigo achar ele bonito e tem o lance desse histórico dele aí, que eu acho um absurdo, cara. É só isso. Eles são bichinhos problemáticos, assim. Mas tem esse lance de entrar e sair da moda, algumas raças de cachorro, né? Até, assim, nos anos 90 tinha muita moda de Doberman, e aí tinha muita moda de Poodle também. Todo mundo tinha um Poodle. Sim. O Fila também, no final dos anos 90, Fila era pra todo lado, era Fila, Tinha uma tia que teve um Fila e eu tive uma Poodle.
E eu o também tive poodle é um cachorro que ele é um cachorro horrível. Resistente, assim. Ah, sim, claro, resistente, é isso que eu ia falar. Nossa. Ah, tudo bem. Falar mal do poodle, ok. Do pug, não, né? Tudo bem. Não, mas peraí. Pelo amor de Deus, você tá comparando... O nível de comparação só é tipo carisma 80 com carisma detestável do poodle. O poodle é muito carismático, cara. Fala isso. A gente tinha que jogar um super trunfo de Pois raça. é. Bicho. E quantos penteados você pode fazer num pug? Você não consegue. No poodle tem uma dezena de penteados. Dá pra fazer. Dá pra fazer, chuquinha. E tem aquele crime ainda, que eu considero um crime, que é pintar o pelo. Nossa, nossa. Aí Crime é assim, eu bizarro. acho sacanagem com o bicho, Lógico sabe? que é. Pô, Eu acho absurdamente errado. Muito errado. E desnecessário, é só pra atender uma vaidade humana. Total. Aquilo ali não faz o menor sentido. E aí tem esse lance de moda, né? No começo dos anos 2000, os cachorros orientais estavam muito na moda. Ah, é? Shih Tzu, Lhasa, Nossa, como eu queria ter um chow-chow. um chow-chow, Shar-Pei, esses cães que são orientais. Agora tem outros que estão entrando na moda e tem uns que são atemporais, né? Tipo Golden e Labrador são atemporais. Todo mundo quer, todo mundo sempre teve. Nossa, mas você falou do Shar-Pei, ele é uma raça de cachorro que eu acho linda, assim, também. Que é, é engraçado que ele é enrugado da metade pra frente, assim, né? A carinha dele parece uma toalha dobrada. Sim, eu acho muito legal. Enrugadinha. Nossa, sério, eu não tô zoando, mas pra mim, o melhor cachorro que tem é o vira-lata e sempre será vira-lata. O vira-lata caramelo? Nossa, todos os vira-lata, eu já tive o Milo, que era o vira-lata que eu tinha douradinho, aí tive a Neguinha, tive a Keiko, tive a Sakura, que era uma vira-lata meio pincher, assim, a Sakura, tive o Max, que era um cruzamento lá muito louco, lá que ele parecia um fila, tive o Polo, e tive a Pantera. Ai, Pantera, que Deus eu tenha. Sei até onde ela tá enterrada até hoje. E todos esses eram vira-lata, Doug? Todos vira-lata. A Neguinha era a minha cachorra preta e branco, que eu não sei porque colocaram Neguinha, não foi eu que dei esse aí a apelido. Mas ela era uma cachorra que eu cascava o bico, que eu tava tipo sei lá, 3 quarteirões pra frente da minha casa, e eu gritava assim. Ficava gritando, feito idiota. Aí eu olhava a ponta da rua, parecia um cachorro de corrida com a língua de fora, segurando um saco de lixo. Toda cagada. E eu tipo, o que você tá fazendo, sua desgraçada? E aí ela vinha querendo abanar o rabinho, só que ao mesmo tempo com vergonha, assim. Nossa, era engraçada demais. Que bonitinho, eu já amei ela. Nossa, adorada. Lindinha. O Doug falou do Pantera. É o Pantera ou a Pantera? A Pantera, que morreu com uma Por que picada de Pantera? escorpião. O cachorro chama Pantera. Porque ela era preta, assim. Toda escurona. Imaginei. E você falou que ela morreu de uma picada de escorpião? Foi, a gente morava numa chácara lá em Osasco, era quase subindo ali a ruazinha lá que o Rafa morava lá com os pais dele. A gente morava nessa chácara e tinha escorpião lá. Ela foi picada por um escorpião e morreu. Da noite pro dia lá, a gente chegou lá, a bichinha tava toda lascada lá. Aí enterrei ela no morrinho lá, coitada. Nossa, que dozinha. Mas eu ia perguntar pro Doug Bezerra e pro Rafa se vocês também tinham bichinhos de criança, se isso fazia parte da vida de vocês. Eu demorei pra ter cachorro, Carol. Assim, eu lembro, minha mãe fala que ela tinha um pastor alemão, na verdade era fêmea, né, de um pastor alemão, anos 80. Acho que o pastor alemão talvez fosse o cachorro da moda dos anos 80, não sei. Muito na moda dos anos né? 80. Era pastor alemão e o... Como é que era o nome, gente? É aquele que fareja, Beagle, tava muito Beagle. na moda. Nossa, Beagle. Então, Super na moda nos anos 80. ela fala que ela tinha um pastor alemão, que era uma fêmea, só que aquela história triste de o vizinho não gostar do cachorro, dar carne com veneno, aquela coisa triste. Ah, meu Deus do céu. Isso era tão comum nos anos 90, velho. Infelizmente hoje é muito com gato, gente. É mesmo? Sim. Mas gato é tão firmeza, gente. Não que o cachorro não seja, eu quero dizer que, em geral... Dogs também. O que não é firmeza é vizinho cretino.
E aí teve esse cachorro, aí depois eu fui ter um cachorro, lá no final dos 90, ali, meio dos 90, eu fui ter um poodle, né, que era o Pingo. O Pingo viveu, acho que uns 13 anos, era um ótimo cachorro, assim. Eu já ia falar que ele viveu uns 20 anos, porque poodle, caramba, poodle vive muito, gente. É mesmo? Poodle e pincher vivem demais. Ele teve aquele problema meio clássico, que eu acho que é clássico do Poodle, que é aumentar o coração. Não sei se é. Problema do coração. É bem comum. Ele teve probleminha no coração, e assim, cara, é uma coisa que eu viro e mexo, até converso com a minha esposa aqui, porque eu tenho um problema real, assim, de lidar com finais. De tudo quanto é tipo, sabe? Desde do falecimento, sei lá, do meu avô, ao falecimento do meu cachorro, tipo, eu tô com uma Havaiana, a minha Havaiana estourou, eu tenho que jogar ela fora pra pegar outra e comprar. Eu tenho pena de jogar a Havaiana fora, sacou? Porque eu fico pensando, tem toda uma história. Doug. Eu sou apegado, exato. Você sabe? É apegado, então, de cachorro Havaianas. Escova de dente, eu fico com dó, falo, pô, passamos por tanta coisa juntos nesses 3 meses aí, tal, Poxa. tem que jogar você fora. Eu fico muito apegado. E eu acho que tem um pouco essa relação com o bicho, porque a minha esposa, por exemplo, teve também vários bichos, nesse esquema que você falou, Doug, vários vira-lata, um monte de cachorro, a vida inteira, desde criança, tartaruga, porquinho da Índia, um monte de coisa ela teve. E ela lida muito melhor com essas... Então, ela lida muito melhor com isso, sabe? E eu acho que tem um pouco dessa questão, dessa relação com o bicho, assim. Eu sinto muito de ter demorado 10... É isso, eu fui ter com 10, 11 anos de idade, meu primeiro cachorro foi o Pingo, assim. Ah, porra, mas você era novo ainda, pelo amor de Deus. Achei que você tinha 28 anos. Mas assim, a gente tem que se preparar, porque a vida deles é bem mais curta do que a nossa, Exatamente. Né? Ai, meu Deus do céu. A gente vai viver muito mais do que eles. Deve ter um mês, mais ou menos, que eu fiz um programa aqui no Pet Lady no Ar falando sobre morte e luto. E eu chorei gravando esse programa porque eu ficava imaginando como que vai ser quando os meus bichos morrerem e tal. Eu falei, gente, eu preciso me preparar. Eu não estou me preparando pra isso, sabe? Daqui a pouco isso vai acontecer e vai ser um choque. A gente tem que estar, com o coração já preparado. Ah, mas como é que você se prepara pra uma coisa dessa, né? Eu acho difícil, né? Não se prepara, né? Acontece. O meu cachorrinho Max, ele era filhote ainda, ele era tipo... Era um cachorro que, né, como ele era meio fila, ele era um cachorro pequeno, mas assim, muito gordinho, assim, sabe? Peludão, assim. Meio troncudinho. Meio troncudinho e tal. E aí, eu não sei o que aconteceu, que ele pegou uma desgrama lá de uma doença... que ele ficava babandinho, batendo a cabeça na parede, sozinho lá, e não sei o quê. Ai, tadinho. Parece sinomose isso. Puxa, eu nem lembro. Eu sei que na época a gente morava numa casa que era um sobradinho, e aí um dia colocaram ele lá meio que na laje, assim, né? E colocaram ele num cercadinho e falaram, fica aí, né? Pra ele não cair nos buracos, nos fundos do quintal e tal. E aí ele começou a varar lá o cercadinho, e eu lembro que um dia eu tava tipo, nossa, sério, parecia uma missão impossível, assim. Ele foi correndo pra cair na laje, aí eu pulei assim, me arrastando no chão, me ralei todo e segurei ele pela patinha, assim, e ele ficou penduradinho, assim. Só que aí depois ele acabou falecendo lá dessa doença maldita lá. É tipo aquelas cenas que você segura, a mão da pessoa, a pessoa tá caindo do barranco. Não, foi exatamente isso. Só que era a pata traseira, assim. Ele ficou todo... E eu amava aquele cachorro. Mas assim, meu pai já tinha falado, olha, ele não vai durar muito tempo, não tem como e tal. E a minha última cachorrinha lá, que ficou com a gente durante uns 6, 7 anos, que foi a Sakura, a pincha que fazia flexão de madrugada, que ela tinha um peitoral definido. Era incrível, era incrível. Nossa, ela era muito maromba, assim, era muito, 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 muito definida. E ela era meio gordinha, ela não era aquela pincha magrelinha que fica tremendo, sabe? Não, era ao contrário, ela era meio gordinha, assim, meio altinha também. Aí um dia, Sakura, vem aqui, foi subir a escada, escorregou, quebrou o pescoço, morreu. Não, ô louco! Game of Thrones. Foi... Game of Thrones total. Tadinha. Foi sério, igual a Nazaré.
Eu lembro até hoje, tava tomando... clímax da porra. Mas foi isso, eu falei que ela morreu, gente, meu Deus. Gente, que história horrível, Doug. Ai, meu Deus. Eu tô rindo, mas é de nervoso. É que eu acho que é mais fácil a gente se acostumar com a ideia da morte do pet quando o pet já tá muito idoso, né? Sim. O pai tá mega tá doente. Aí você pensa nisso, né? Mas o bichinho jovem, saudável, fazendo flexão de madrugada, você não sabe que vai acontecer uma coisa assim. Saúde, histórico de atleta, né? Com o meu histórico de atleta? Depois que ela faleceu, eu falei, não quero mais saber de bicho. Porque eu fiquei muito traumatizado. Falei, não quero saber mais. Se eu não tivesse encontrado pra ela na rua, eu estaria até hoje sem bicho. Com certeza, assim. O Doug vivia falando mal de gato, sabe? Pois é. Sim. O gato caiu na vida dele. Hoje a gente... o gato caiu na vida dele hoje em dia, se ele faz stories, meu amorzinho, minha filha. Eu só chamo ela de filha. Fui levar a gata pra castrar, porque eu fui levar junto com a Juju. O Doug todo desesperado, me ligando, mandando mensagem. Ai, tá tudo bem aí e tal. Virou pai de pet total. Virou né? pai... total. Sabe? Ele fica que você é demônio, não sei o quê. Mas imagina mexer. Tenta mexer na pérola. Mas é tipo aquela mãe que adora bater no filho, xingar ele, falar que não é imprestável. Mas aí chega outra pessoa e fala, que gata lazarenta. Ele fala, não, eu posso, você não pode. Exatamente. Você tá falando da minha gata aí? Quem criou aqui sou eu, pô. Mas, cara, o Pingo foi um bom cachorro, assim, ele era muito brother. Ele não era aquele... Tem uma... Eu não sei, me corrijam aí se eu estiver errado. Mas o Poodle tem uma tradição de ser meio estridente, né? Meio de latir muito e tal. O Pingo era mais gente boa, assim. Ele não tinha essas loucuras de sair latindo. Ele era companheiraço, assim. Minha mãe na cozinha, cozinhando, ele lá perto e tal. Sem necessariamente pedir comida. Ele só tava lá perto dela, sabe? Tava participando só, né? Ele só curtia participar ali e tal. Ele era... era um cachorro... Muito, muito divertido, assim. Pena que é isso, né? Acaba indo, né? Mas e aí foi. Ô, Doug, deixa eu te perguntar. O nome você falou Pingo aqui, eu tô pensando, cara. Era Pingo, anos 90. Tinha alguma coisa a ver com aquele desenho de massinha do pinguim lá? Do Pingo ou não? Não. 101 Dálmatas. Tinha a ver com tá. Também o Dálmata virou uma moda depois do desenho de 101 Dálmatas. E, gente, isso é um tema polêmico. Porque, olha só... Toda vez que sai algum filme, série, que tem algum cachorro, vira moda. Todo mundo quer ter. E aí depois as pessoas não sabem lidar com esse cachorro. Começa a abandonar. Quando saiu Game of Thrones, começou um negócio nos Estados Unidos, as pessoas comprarem um animal que é uma cruza do cachorro com lobo. E aí, depois que você descobre que não é um cachorro, né, que é um lobo... Então todo mundo começava a abandonar, tipo... E qual que é a raça dele? Chama, se não me engano, chama Were Dog. Que é tipo meio cachorro, meio... sim, que vem de tipo werewolf, né? Uhum. Eles parecem um husky, mas muito maior. Pessoal, eu errei. O nome da raça não é Were Dog, é Wolf Dog, que é a mistura do cão com o lobo, tá bom? Desculpa pela groselha. Só que aí depois você descobre, não é bem um cachorro, né, gente? Eu vou ter que fazer muitas coisas e dar muito espaço e tudo, e aí começa a abandono. É super triste, né? Então, acho que o recado é não caiam em modinhas, viu, gente? Modinhas não são legais. Eu quero ouvir do Rafa. Rafa, você teve bichinho de infância? Nossa, sempre tive bicho, sim. E teve uma época da minha infância assim, que a gente morava com os tios, assim, né? Então, eu não tive o cachorro diretamente, mas tinha um cachorro lá que era um deles, né? Mas que eu convivi uma parte da minha infância, que era um Fred, que era um vira-lata caramelo gigante, assim, né? Ele parecia um labrador, sabe? Grandão. E aí depois, quando acho que eu tinha uns 7, 8 anos, que aí a gente se mudou de lá, né? A gente mudou pra nossa própria casa. Aí a gente adotou uma outra vira-latinha, que era a Jessie. E essa daí, infelizmente, ela teve uma morte meio trágica, assim, foi repentina. E aí serve até de dica aí, né, com a minha experiência aí pra quem estiver ouvindo, que o que aconteceu foi o seguinte: a gente chegou, né, meu pai chegou pra guardar o carro, né, e ele abriu o portão.
E aí ele não percebeu que a cachorrinha não tava na coleira, né? Ou ele, não lembro se ele deixou ela, porque ele achou, ela não vai sair e tal. E aí a hora que ele guardou o carro, e quando ele foi fechar o portão, ele viu que tinha, né, uma coisa na rua. Quando ele percebeu, era o cachorrinho que tava lá, que tinha sido atropelada por um ônibus que passou na sequência, depois que meu pai tinha guardado o carro. Então, o cachorrinho assim, na loucura de, meu dono chegou, ela saiu, e desesperada pra se encontrar, e acabou sendo atropelada. Meu pai nem percebeu que tinha acontecido isso. Então foi um trauma, assim, pra gente, né? Meu pai se sentiu super culpado, assim, tal, né? E a gente ficou um tempo, assim, alguns meses sem bichinho, né? E de estimação. E a gente acabou adotando de um amigo meu um poodle. Tinha acabado de dar cria, a cachorrinha dele, né? A gente acabou pegando um deles. E aí essa foi a Cindy, que foi a cachorrinha, a guerreirinha, que viveu por uns 18 anos, assim, mais ou menos. Como você disse, poodle vive bastante, né? Ela veio a falecer por um problema renal, assim, né? Ela já... Era coisa que tinha um pouco a ver com a idade dela, assim, também, já, né? Ela vai ficando velha, vai começando a aparecer um monte de problema, né? E ela viveu muito, nossa, e acompanhou a infância, assim, então. Mas assim... Um cachorro com 18 anos é tipo um humano com 120 anos, né? Tudo isso? Louco. Muito, já tá velho mesmo, o corpo já vai ficando cansado e tudo. Uhum. E ela já praticamente não se movimentava mais direito, assim, né? Porque aí vai começar a cair os dentes, né? Tal. Aí é engraçado que aí você tem que voltar, né? A cuidar do bichinho como se cuidasse quando ela era filhotinho de novo, né? Assim como acontece com os humanos, né? A gente vai ficando velho e a gente é cuidado pelos pais, depois a gente vai cuidar deles, né? Depois, no futuro. E volta a ser criança. E a Cindy, ela como ela viveu 18 anos, ela passou a parte da minha infância até já na fase do meu jovem adulto, né? E ela dividiu a parte, né, da vida com os gatinhos que foram chegando depois, né? E como é que foi isso? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo, porque assim, o poodle, assim, se diz pro gato ou pro cachorro? O gato ou o Kiko? Assim, pros dois. Pros dois. Pra você, principalmente. O gato ou o Kiko? Como é que faz, né, pra cuidar desse problema, né? O poodle é um cachorro muito louco, assim, né? Ele é super brincalhão, então ela achava o máximo. Ela queria brincar com os gatos e tal, porque ele era aquele poodle, não é poodle toy, né? Que tem o Zero, que é o bem pequenininho, né? E depois o toy, que é um pouquinho maior, assim, né? Acho que tinha tipo uns 30 e poucos centímetros, assim. Então ela era do tamanho do gato, né? E no começo o gato fica assustado e tal, mas aí depois começa a se acostumar, né? Ver que não tem problema, todo mundo muito bem alimentado, né? O predador natural do outro, assim, não vai querer comê-lo, né? Aí vira amigo. E isso é até engraçado porque eu tinha, né, essa poodle, aí já tinha mais 3 gatinhos. E a gente ainda tinha um papagaio, né, nessa casa, né, meus pais. Que massa! Aquele papagaio... Ele papagaio tá vivo? Mas é claro, Tá vivo. Mano, ele é engraçado demais. O papagaio vive demais, cara. Mas por que ele é engraçado demais? Ele fala altas besteiras lá. Ele aprendeu palavrão, essas coisas assim? Não é isso, né? Ao contrário, o papagaio dos meus pais é evangélico, ele canta corinho de igreja. Ai, meu Deus. Ele fica lá cantando os louvores dele. Fica. Sou feliz porque sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Esse aqui é ele. Ele ficava perambulando lá. Eu gosto que ele odiava o nosso amigo Zé lá, queria matar o Zé. Ele odiava o Zé e todo mundo que não fosse o meu pai e o pedreiro que trabalhava lá em casa. Na época que tava construindo, assim, eram as duas paixões da vida dele. Papagaio, ele, tipo, tem um par pra vida toda. Então, quando eles cismam com uma pessoa, é como se aquela pessoa fosse o par da vida delas. Deve ser seu pai, Rafa. Então, é meu Olha, pai, com certeza. Legal. Sim. Tanto que a minha mãe, ele atura, assim, sabe? Ele fala... Tolera. Né? Tolera.
Mas ele odeia, assim. E eu acho engraçado isso porque, assim... Pô, meu pai trabalhava fora de casa, eu era criança e quem cuidava do papagaio quando ele era filhote era eu, né? Então eu dava comidinha pra ele, levava pra tomar banho de sol. E em algum determinado momento, assim, da vida dele, ele decidiu, assim, que ia me odiar. Tenho certeza que você não traumatizou esse papagaio, Rafa? Você deixou ele muito no sol, ele ficou chateado. Ah, eu acho que, na verdade, eu sei o que aconteceu, mas eu tenho um pouco de vergonha de contar. Lá vem. Rafael e suas histórias. É Beleza. crime, é isso que eu quero saber. É crime. Não vou ser preso. É que assim, ele me deu uma bicada muito forte na mão uma vez, e aí na ânsia de querer tirar ele, porque bico de papagaio é muito afiado, né? E atravessou a minha mão, assim, fiz um machucado feio, assim. E aí eu dei uma empurrada nele, assim, sabe? Meio um pouco mais brusca. Fiquei bravo, mas assim, foi... acho que foi reflexo de tirar o bicho, assim, né? Eu acho que ele ficou um pouco traumatizado com esse dia, e aí ele passou a não gostar mais da minha pessoa, da minha presença. Ficou chateado. Ficou chato. Mas eu gosto muito dele, mesmo assim. Qual que é o nome dele? Bom, ele tem um nome que não pegou, na verdade, né? Que era Linguinha. O nome dele era Linguinha. Linguinha, cara. A sua família dá nome pro bicho, cara. É muito boa. A irmã do Rafa tem uma cachorra que chama Garoa, né, Rafa? Ai, que ótimo. E ela é linda, inclusive, a cachorra. Ela é vira-lata? Vira-lata. Ela é maravilhosa, cara. Ela é linda, assim. Adorei o nome. Ela é pelo curto, cinza, assim. O nome dela é Garoa porque ela é cinza, né? E aí lembra um dia acinzentado de garoa aqui. Muito, muito linda, cara. Você falou, Rafa... O Rafa perguntou lá pra mim, né, do negócio do pingo, do cachorro. Eu também tive dois periquitos, foram totalmente influenciados aí os nomes pelos 101 Dálmatas, que era a Brenda e o Pongo, que era o casal lá, né, o casal de cachorros dálmatas. E eu dei pra esses nomes periquito. Cara, o 101 Dálmatas, agora que eu realizei aqui, que foi uma influência incrível na minha vida, né? Durante a infância. Você tá falando que você teve periquito, eu acho que o meu primeiro bicho que eu tive foi uma periquita. E o nome que eu dei pra ela, eu vou falar o nome e vocês vão tentar adivinhar de onde que veio, tá? O nome que eu dei pra ela era Kimberly. Power Rangers! Power Rangers rosa, claro! Exatamente. Eu tive um periquito chamado Kimberly. Tipo assim. Muito bom. Mas você não comprou ela colorida, não, rosa, né? Não tingiram ela na feira, não? Não, ela era cores de periquito, mas é porque eu era apaixonada pela Power Ranger rosa. Igual todo mundo, né? Eu achava ela incrível, nossa, ela era demais. E aí foi o nome dela. Esse papo, Rafa, que você tá falando de pintar, eu acho que era com um pintinho, não era? Não era Sim, não, era com pintinho. Era surreal isso, né, cara? Você ia no circo e você comprava o ingresso e ganhava um pintinho rosa que, mano, crescia. Isso se, né, ele crescesse, porque, cara, você põe um pintinho na mão de uma criança, a criança vai jogar pra cima, vai pisar sem querer, enfim. E aí, cara, os anos 80 e 90 era surreal, cara. Você dá um pintinho de brinde, cara. Porque nessa frase aí já tem coisas erradas, né? Ir ao circo, porque ir ao circo também precisa tem isso ainda. Um monte de bicho também pra, nossa, pra tem te entreter, isso ainda. Né? Que eles judiavam, é verdade, tem isso. E era uma coisa muito louca, assim, a gente, assim, enquanto criança, você acha as coisas legais, né? Você fala, ai, que legal, nossa, um elefante. Mas depois de adulto eu não consigo encontrar nenhuma justificativa pro adulto continuar achando isso legal, sabe? Porque o adulto já é esclarecido. Bom, perguntar também pro Rafa, o Doug, eu não sei, talvez ele tenha uma opinião mais polêmica, mas qual a opinião de vocês dois aí, Rafa e Carol, sobre zoológico? O que vocês acham de zoológico? Então... Porque eu não consigo odiar o zoológico, assim... porque, na verdade, o zoológico, ele tem uma função de preservação biológica que é importante, assim. Então... Enquanto criadouro de novas espécies, preservação de espécies ameaçadas e tudo. Então, eu acho que o conceito de zoológico não é problemático. Problemático
são as formas, sabe? Que os zoológicos são mantidos, o tamanho dos espaços, isso tudo é muito problemático. Eu acho que se o zoológico ele for tratado como uma forma de conservar a fauna, conservar as espécies, gerar bem-estar mesmo, né? Cuidar do meio ambiente é muito legal. Eu tenho uma experiência que é o seguinte, até no ano passado eu morava fora, eu morava na Argentina, e lá tem um zoológico que é muito famoso, que vocês já devem ter ouvido, que é o zoológico de Luján, que eles dopam os tigres para tirar foto. Vocês já devem ter visto várias fotos de gente abraçando tigre, abraçando leão. Sim, já vi esse absurdo. E aí, quando nós fomos pra lá, eu falei, eu não passo nem perto desse lugar, eu não vou financiar esse lugar, não de jeito nenhum e tal. E aí, tem um lugar lá, também lá perto de Buenos Aires, que é um bioparque, que eles recebem espécies que são vítimas de tráfico, espécies que são ameaçadas de extinção e tudo, e eles fazem esse trabalho de conservação. E é outra vibe totalmente diferente, assim, é uma coisa de cuidado mesmo, de conseguir reproduzir espécies que não se reproduzem mais. Aí meu gato participando aqui. Oi, meu filho. Coisa linda. Oi, filho. Esse zoológico aí da Argentina que você tá falando é aquele que eles conseguem reproduzir, assim, muito bem o habitat natural de algumas espécies, pelo menos, assim, né, ou não? Que eles conseguem replicar o habitat natural, conseguem fazer uma coisa que é bem mais perto do que seria a realidade. E aí eles têm uns programas do tipo, assim, de levar crianças para fazer aula de biologia. E aí é outra coisa mesmo, assim, você sente até no lugar que não tem aquele lance de exploração do tipo, show de golfinhos, essas coisas, sabe? Que isso eu sou altamente contra. Mas essa é a minha opinião. Então, assim, eu acho que não é que todo zoológico, todo aquário é ruim. Eles têm uma função importante, mas a gente precisa certificar que essa função está sendo realmente atendida, né? Eu tenho uma opinião mais ou menos parecida com a da Carol, assim, e assim, que nem você, Doug, eu não consigo odiar, porque eu gosto de bicho, então, né, muitas vezes no zoológico é a única oportunidade que você vai ter de ver um animal, assim, né, na sua frente, né, não que isso seja uma necessidade, né, humana, né, de você ver todos os bichos de perto, né. Porque... Tem isso ainda, é verdade. Mas ele tem também um fator educacional, assim, também legal, né, pras crianças e tal. Cara, eu lembro quando eu fui no zoológico, aqui em São Paulo, olha, eu já tinha ido em Play Center, Play Center era um parque de diversões que tinha aqui em São Paulo, né, já tinha ido em vários passeios com a escola, assim. Mas o zoológico foi uma coisa fora de série, assim. Eu fiquei chocado, assim, porque eu tava vendo ali bicho que eu só tinha ouvido falar, só tinha visto em desenho, sabe? No álbum do Surpresa, né? Dos animais lá. No álbum do chocolate. Né? Exatamente, Rafa. Só tinha... Era uma coisa que no fundo, tava na minha imaginação só, sabe? Então... por isso que eu lembro que eu fiquei assim, eu já tinha meus 12 anos de idade quando eu fui, assim, eu fiquei maravilhado, assim. Você achava que o elefante era menor, Doug? Exatamente isso, Doug, é esse caminho aí, tipo, achava que o elefante era menor, achava que o lobo era menor, lembro que eu fiquei assim... Mano, a primeira vez que eu vi o elefante, eu fui no zoológico, eu era muito velho já, tipo, não fui criança. E, cara, mesmo assim, mano, eu lembro que a primeira vez que fui no zoológico foi pra ficar desenhando bicho. Ah, que legal. E aí, nossa, eu fui ver o elefante e falei, meu Deus, é uma casa andando. É muito grande. Caraca, você acha você que pensa você que vê aquele bicho nada ainda, né? Cara, ele é muito grande, é impressionante. O leão, a imponência do leão, assim. Então, eu não vi. O meu leão, ele tava... Eu até fiquei... Na verdade, foi uma mistura de sentimentos, né, zoológico, né? De ficar triste, porque ver o bicho lá preso, e ficar impressionado, né? O leão, eu fiquei meio triste, porque ele ficava lá quieto, na dele, assim. Você queria ver o leão caçando, Doug? Eu queria ver ele caçando, mas eu queria ver ele andando, pelo menos. Ele tava deitadinho de boa. Desde que não estivesse caçando você, né? Mas eu tava falando desse santuário, inclusive o leão tem um lance legal, assim.
Quando eu fui, não deu pra ver o leão, porque o leão tava na hora do sono dele, não sei. Porque o leão, gente, o leão é um gato. É um gato grande e com juba. Então ele tava lá numa das 18 horas de sono do dia dele. E aí, o povo do zoológico, eles, tipo assim, eles não acordam, né? Eu não vou falar assim, não vou ficar lá perturbando o leão pra ele aparecer. Eu tenho que respeitar esse espaço dele. Então tem esse lance do cuidado também com aquele animal e tudo. Então isso eu acho massa. Tá, legal. E deixa eu aproveitar e perguntar, já que tá falando de zoológico, assim, tem algum animal que vocês têm vontade de conhecer, de abraçar, assim, sei lá, de chegar perto, assim? Tem algum animal, assim? Pergunta. Capivara. O leão. Eu tenho coisa com leão, com tigre, com felino. Eu sou mais o cara dos felinos, assim. Doug, você assistiu Tiger King? Nossa. Pois é, não assisti ainda. Na verdade foi o seguinte, Carol, eu comecei a assistir, acho que foi pelo segundo episódio, porque a minha esposa já tinha assistido e tal. Uhum. E aí o segundo episódio mostra o cara com um braço destroçado. Eu acho que é o segundo episódio, não sei. Sim. Mostra o cara Meu Deus. Não mostra o braço do cara, né? Tá com blur lá, né? Mas mostra que o cara foi atacado por um felino, não sei qual felino que foi. Imagino que um tigre. Foi tigre. E aí eu, tirei, porque eu não aguento essas coisas, entendeu? E foi demais, né? Foi demais. Mas foi assim, eu vi 15 segundos do episódio. Mas eu quero assistir ainda. Mas eu sou igual a você, eu também sou dos felinos. Eu queria poder ter contato com felino, mas não felino dopado, não. Isso eu não quero, não. Só se fosse na natureza, assim, uma coisa bem, bem boa pra eles também. E você, Doug Lira? Tá tanto bicho, cara. Capivara, iguana. Capivara é fácil, pô. Se você ir lá na USP, na raia da USP, é cheio de capivara. Puta, capivara, ela é engraçada demais, mano. É verdade, eu gosto de capivara. Você tinha me falado isso mesmo. Ela é muito engraçada. Ela é muito de boinha. Ela é muito de boinha. Aquela cena de capivara tomando água na cabeça, assim, sabe? Dá uma paz, né, de vê-la. Mas eu queria mesmo dar um grande abraço num chimpanzé. Caraca. Muito bom. Só pra ele dar 2 tapinhas nas minhas costas também e fazer. Isso é muito da hora, velho. Ele ia retribuir, né? Bom demais, mano. Primata é bom. Pô, eu tinha um vizinho doido que andava com um macaquinho no ombro lá pela rua, lá, quando era pequeno. Sério? Era muito irado, mano. Que ele ficava no ombrinho. Nossa, ele ficava no ombrinho dele lá de boa. Aí você colocava o dedinho e ele ficava maluco lá, querendo te morder e tal. Mas ele brincava também, era uma graça. Que da hora. E você, Rafa? Eu tenho. Eu sou. Eu adoro felino assim também, né? Então, assim, qualquer um que aparecesse na minha frente que eu pudesse, né? Ter algum tipo de contato que não seja, né? Ele me comenda, eu ia achar o máximo. Mas. Preserva meu braço, eu preciso dele pra trabalhar. Mas eu tenho muita curiosidade de chegar perto, de abraçar, se puder, um koala, porque dizem que ele tem cheirinho de eucalipto. Koala, Rafa, verdade. O koala também parece bom demais. Eu já abracei um koala. Eu tenho que... Sério? Tem mesmo? E aí? Eu tenho que tirar essa onda. Ela tava... É uma koala. Eu morei na Austrália um tempo. E eu fui lá, conheci um santuário de koalas. Você pode tirar foto com os koalas. E eles têm... Era uma koala, não é fêmea, mas eles têm um cheirinho de planta, assim, um cheirinho de... que gostoso. Mato. Que Depois da hora. eu vou mandar foto pra vocês verem. É muito bonitinho. E foi engraçado porque ela tava assim... Eu abracei ela e ela pôs os bracinhos no meu ombro, assim... E aí, na hora da foto, ela escorregou a mão e na foto ela tá segurando meu peito. Tá tá muito errado, sabe? Que ela legal. tá com a mãozinha assim, engraçadinho. Danada. Espertinha você, viu? Mas, eu te falar que tem um outro que eu não posso deixar de citar aqui antes da gente mudar de assunto, porque é um animal do qual eu sou apaixonado também, que é o bicho preguiça. Nossa, Rafa, eu ia falar agora esse danado, velho. Nossa, você vê a cara do bicho preguiça, eles estão vontade de ser amigo dele na hora, assim. Ele é muito de boa. Ele é muito good vibes, assim. Nossa. Bicho preguiça, você olha, ele parece que tá sempre de boa, assim, que nada afeta. É quase uma capivara, assim. Depois do Zootopia, eu tive um bicho preguiça, mas agora ele se mudou ali com a namorada dele, eu não tenho mais contato. Que era um amigo meu, mas... Faz tempo que eu não vejo.
Mas assim, pra encerrar o episódio com vocês, eu quero contar pra vocês a vergonha que eu passei. Que eu prometi que eu ia contar. Boa. Diz aí. Senta que lá vem a história. Eu fui tem essa feira em São Paulo, que acontece todo ano, que é a maior feira do mercado pet da América Latina. E aí todo ano é um evento enorme, lá naquele lugar onde é a CCXP, lá no São Paulo Expo. E é enorme, vai um monte de gente da área e tal. E assim, é claro que cada um na sua área tem os seus ídolos, né? Tipo, que às vezes pros outros não é tão ídolo assim, mas pra gente é. E eu sou muito fã do Alexandre Rossi, que é o Dr. Pet. Muito fã. Também sou. Ele é um cara muito bacana, eu gosto muito das coisas que ele criou, assim. E aí, ele tinha um stand lá da empresa dele, tava vendendo os livros dele, tirando foto e tudo. Foi o primeiro ano que eu fui, 2016. E aí eu entrei na fila pra tirar foto. Com ele e com a cachorrinha dele, que é a Estopinha, né? Que tá sempre acompanhando Estopinha, ele. A Estopinha, que é um ótimo nome pra vira-lata, inclusive, né? Adoro. E aí, eu fui falar com ele e eu tava muito emocionada, assim. E sempre dá aquele medo quando você vai falar com seu ídolo de você falar uma coisa que você não deveria, né? E aí, eu fui falar com ele, eu queria falar assim: Alexandre, eu amo o seu trabalho, eu adoro tudo que você faz e tal. Só que no meio da emoção, eu olhei pra ele chorando, assim, muito emocionada e falei: Alexandre, eu te amo. É o quê? Caraca. Nossa, e ele, tipo assim, a esposa dele do lado, a equipe toda ali, sabe, do trabalho, e ficou todo mundo me olhando com uma cara meio, tipo assim, nossa, que inadequado, sabe, que errado isso. Mulher, a esposa do cara aqui do lado. Eu já corrigi, falei, não, é que eu amo o seu trabalho é ótimo, eu adoro seus livros, já corrigi assim na hora, já fiquei com muita vergonha, sabe, fiquei, nossa, você se prepara pra não falar besteira, e aí, né? Não dá, né? O Doug tem uma história parecida com essa, né, Doug? Que você encontrou com um cara no Anime Friends, conta aí, Doug. Que história? Eu não encontrei ninguém, não, você tá inventando. Eu quero história de humilhação pública, tem sim. Doug. Que você encontrou com... Ele era autor de algum quadrinho, de alguma coisa no Anime Friends. E você... o Eduardo Francisco. Isso, conta aí pra gente, Doguileira. O Eduardo Francisco, ele é um ilustrador, quadrinista, desenhista brasileiro e tal. E assim, no final dos anos 90, ali 98, 99, ele tava explodindo com um quadrinho chamado Victory, que ele desenhava, e assim, muito fã dele, muito fã. E assim, uma época sem internet, então eu vi uma fotinha dele numa revista, e aí falaram, olha, o grande Eduardo Francisco. Aí o pessoal, nossa, fiquei sabendo que ele é gigantesco, porque ele é um cara largo e grande, assim, de alto, assim, muito alto e tal. E aí estava eu perambulando, era uma Animecon, não era nem Anime Friends, coitado. Aí ele estava numa universidade lá, que eu já esqueci o nome, X, aí ele estava tipo numa varandinha, num corredor vazio, tomando um ar, sabe? Ele estava respirando ali de boa. E aí, de repente, eu comecei a correr, batendo os pés e gritando, tipo, Eduardo Francisco! E aí cheguei perto dele e falei, nossa, eu não acredito, cara, você é muito meu fã. Aí eu falei, você é meu... Aí eu falei, eu sou o seu ídolo. Eu falei pra ele, eu sou o seu ídolo. Você assina a minha revista. Aí ele pegou, assinou e falou, pô, valeu aí e tal. Aí quando eu fui embora que eu fiquei, eu sou seu ídolo, acho que tá errado. Mas eu tenho até hoje a Victor assinada pelo Eduardo Francisco, tá ali, maravilhoso. Ai, gente, que maravilhoso, eu amei. É isso mesmo, eu gosto é da vergonha alheia, tem que ter público. Carol, vergonha alheia, segura na minha mão e vamos embora que eu te dou um curso. Que é isso? Incrível, cara, incrível. Ai, gente, eu tô até chorando aqui de rir do Doug. Foi bem vergonhoso, mano. Eu já não era uma criança, mas... Você já tinha idade pra não confundir isso, né? Já, bicho, meu Deus, eu era uma irmã.
Um marmanjo correndo de regata. Lembra que eu tava de regata. O cara deve ter assustado mais ainda. Falou, ai meu Deus, tem um cara vindo de regata pra cima. Ai, gente, esses meninos. Ai, você é meu fã. Você é meu ídolo. Ai, gente, que maravilhoso, Doug. Nossa, você... gente, que maravilhoso. É bom rir dos outros, né, velho? Ai, meninos, amei gravar com vocês. Acho que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora falando de história de vida. Que rendia assunto, né? Nossa, sim, muito bom. Muito obrigada de vocês terem topado vir aqui. Por nada. Compartilhar um pouquinho a história de vocês comigo. Foi muito divertido mesmo, muito gostoso ouvir vocês contando. Quero que vocês deem uma despedida. Despedida especial. Despede do ouvinte e indica um episódio do Frango Fino pro ouvinte conhecer vocês. Quem ainda tá cometendo esse vacilo de não conhecer. Vai lá, Doug, então. Quem quer fazer essa? Começa com Doug Bezerra. Bom, quero agradecer você que conseguiu ouvir a gente até o final. Foi um prazer, Carol, participar. Adorei mesmo. Falar de bicho é sempre uma delícia. A gente acaba não tendo tempo para falar lá no Frango Fino, porque a gente fala muito, essa é a verdade. A gente fala no Frango Fino que a gente troca ideia sobre qualquer assunto. Você pode sortear qualquer assunto, aí a gente vai fazer render pelo menos 1 hora de podcast, qualquer assunto. Mas pet a gente acaba não caindo nesse assunto, então adoramos. Talvez economia não seja tão bom assim, nós não vai render. A gente já deu dica de economia, Doug Lira, no Frango Fino. Vocês deram dica de como lavar sua roupa. Também, olha aí, muito bom. Não bebam cloro, gente, por favor. Bom, então, se eu fosse recomendar um episódio, cara, tem tanta coisa boa, mas teve olha só a modéstia, né? Mas tem um programa em especial que a gente gosta muito de citar aqui, que é um programa bem popular, assim, que é o nosso programa de batalhas. A gente seleciona 15, por exemplo, o tema que eu vou sugerir é o de comidas de rua. Tá? Esse foi bom então, mesmo. Muito bom. Isso, é um que chama o formato que a gente deu o nome lá chama Ganha o Mais da Hora, e é uma batalha entre todas ou quase todas as comidas de rua aí, pra gente definir qual é a comida de rua mais gostosa do Brasil. Não vou falar do mundo, mas do Brasil. Então, tem lá cachorro quente, coxinha, pão de queijo, pastel, todas duelando ali a nossa opinião, né? A gente vai votando ali até restar apenas um. Então, acho que é esse o programa que eu recomendo para você que quer adentrar no universo Frango Fino, porque, cara, a gente tem quase 400 episódios aí. Mas, assim, não volta muito atrás não, né, Doug? Volta acho que uns 4 anos no máximo ali. Se voltar ali uns 50 programas, tá bom demais. Já tá. Já é episódio... Não, é até bom que não ouça, inclusive. Mas é isso, gente. Obrigado e vai, Doug. Recomenda um programa aí. Olha eu aqui, hein? Recomendo Sabe Nada, Doug Lira. Mas é o que eu ia fazer mesmo, Doug. Eu agradecer novamente aí, cara. Obrigado pelo papo. Eu gosto demais de bichinho. Apesar da Pérola não gostar de mim, eu odeio menos ela a cada dia. Esse ser humaninho. Só declaração de amor, basicamente. É o jeitinho dela, bruto de ser e tal. Eu entendo. Eu casco o bico com ela aqui quando ela fica dando voadora nas portas e tal. Mas de verdade, muito obrigado pelo convite. Desculpa o palavreado, porque, né, eu sou uma pessoa que eu não tenho a leitura na minha vida, né, cara? Eu tenho esse probleminha. Mas eu queria indicar aí para os seus ouvintes, para você ir lá no Frango Fino, no Spotify ou no feed, aonde você queira ouvir o podcast, e você ouça o Sabe Nada 21, que assim, tá um programinha delicioso. Ele transita ali, por vários temas mais sérios, algo mais divertido, indicações musicais, e termina com uma esquete de humor assim, que a Zorra Total ficaria com inveja. E Sabe Nada é seu programa onde você é o protagonista, né, Doug? Você que brilha. Eu que coordeno, não é nem que eu que brilho, né? Eu sou o host ali e eu que edito e tal, mas a galerinha ali, o Adriano, o Valdeir, o Vitinha, a galera tá compondo o elenco, ele tá bem legal, e é um resgate que o Frango Fino fez desse podcast meu que estava adormecido.
Rafa, você agora despede do ouvinte e indica um episódio que você acha que é essencial pro ouvinte conhecer vocês. Tá, joia. Gente, gostei demais de participar desse episódio, assim. Obrigado pelo convite, Carol. Obrigado por aguentar-nos, né? Normalmente no Frango Fino os ouvintes me aguentam, assim, porque as minhas histórias, as minhas piadas... Felizmente eu não fiz nenhuma piada aqui nesse programa, assim, que... Eu tô feliz. Né, da minha estirpe, então vocês foram poupados. E, se me chamar 20 vezes, vai render muitas histórias com os meus bichinhos aqui ainda, então tô muito feliz. E o podcast, Frango Fino, a gente tem um podcast que é clássico, que a gente faz todos os anos, que é o especial de Halloween. Então, são sempre programas muito legais, assim. E o último podcast que a gente fez, especialmente, foi bem bacana, que é o do ano passado, né? Que a gente colocou trechinhos de áudios assustadores, assim, né? E aí tem várias mídias, assim, né? Desde de joguinho do Pokémon até, tipo, sei lá, voz de fantasma, assim, sabe? Coisas variadas. A gente fez um react, né? A gente foi ouvindo junto com o ouvinte. Ninguém tinha ouvido nada, a gente pegou e foi ouvir junto ali com o ouvinte e tá no programa. O programa tem um trecho sobre isso. É bem legal mesmo. É perfeito pra quem quiser ouvir à noite, assim, sozinho, em casa, com fone. Sozinho. Perfeito! Não, é uma alegria só. Você vai sair sorrindo. Pura diversão. Ótimo. Mas é isso, procurem a gente lá no Spotify, qualquer aplicativo de podcast. A gente tá em todos pode procurar por Frango Fino. Estamos também nas redes sociais, né? Frango Fino Podcast no Instagram, no Twitter como Frango Fino, Facebook também como Frango Fino. Busquem lá por nós, site frangofino.com. Perfeito. Então já vamos deixar marcado que quando chegar na época do Dia das Bruxas, do Halloween, a gente tem que fazer um especial sobre pets e fenômenos sobrenaturais. Ô, louco! Que vocês têm história disso. Ixi, gato vê espírito, hein? Já vou dizer aqui. Com certeza. Tá o meu gato aqui do lado já falando. Já diria Constantino, eles estão meio lá e meio cá, né? Constantino fala isso, então... Meninos, muito obrigado. E sempre que vocês quiserem voltar, as portas estão abertas. É só chegar. Demorou. Valeu, Carol. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau. 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 Vou voltar pra falar do meu tio, que é um animal que eu tenho na minha família. Ai, muito bom. Pô, vocês estavam falando de pintinho lá atrás, mano. Tinha uma historinha da Su, da minha esposa, que eu tava tentando encaixar, mas aí eu perdi o time e não rolou. Mas eu vou contar em off aqui, que é muito bom. Ela teve, né, 2 pintinhos de estimação, porque o pai dela não deixava, né, ela ter bicho de estimação. Falou assim, pintinho eu vou deixar, né, vamos ver, eu acho que não vai dar trabalho. Também ele achava que os pintinhos não iam durar muito, né, porque o vizinho tinha uma gata, né, e ali a vila, ali onde ela morava, era cheio de gato, todo mundo tinha gato lá, né, e o nome dos pintinhos eram Pilpe e Pilt, olha só, muito bom. Que ótimo. Ela é ótima pra dar nome nos bichos. Ela e a minha cunhada são incríveis pra dar nome pros bichinhos. E olha, esses pintinhos duraram, hein? Eles viraram frango depois. Eu nem sei qual é que foi o fim deles, mas eles achavam que... O pai delas achou que, né, que eles não iam durar, sei lá, 3 dias por conta do gato. Eles ainda, filhotinhos, pequenininhos, eles enfrentavam, davam porrada no gato do vizinho. Vocês acreditam nisso? Eles eram valentões. Este programa foi editado por Audi Edições.